Semana passada eu fui para Florianópolis na amostra da Casa Cor 2022 de Santa Catarina e aproveitei para fazer algumas fotografias de mobiliários para trazer aqui o nosso vídeo de como desenhar mobiliários da Casa Cor 2022 Santa Catarina. Mas claro, antes que eu me esqueça, meu nome é Guilherme Toledo e seja muito bem-vindo ao meu canal. A amostra desse ano, como sempre, teve muitos ambientes focados em questão de mobiliários mais circulares. E claro que não poderia faltar aquela variedade de folhetos da própria Casa Cor mostrando todos os mobiliários em destaque de cada ambiente. Entre eles eu escolhi 3 que a gente vai desenvolver durante esse vídeo. Para começar, vamos pegar esse mobiliário aqui, um mobiliário um pouco padrão de ser feito, pois tem uma base próximo a um retângulo, mas vamos construir ele usando bases como análise, volumetria, detalhamento de posicionamento de elementos e, por fim, detalhamento ali em sua forma, começando pelo básico sempre. Vamos analisar como que é construída a sua base. Perceba que a sua base é um retângulo, só que ele é levemente afunilado na parte de trás. Então isso, ó, a gente vai vir aqui, vamos repetir a inclinação que está sendo feita ali e aqui também, repetindo as duas inclinações. Perceba que a de trás ela dá uma inclinada, então aqui, ó, vamos inclinar ambas as posições e fazer ali um fechamento. Quando a gente cria a base dela, é importante a gente já posicionar a sua altura, até onde que vai a altura desse nosso mobiliário. Isso até a gente pode vir ali e pegar algumas bases de proporções. Então ver aqui a questão da base, ela é quanto em relação à sua altura? Praticamente 1,5 mais ou menos. Então aqui, ó, a gente eleva em 1,5. Então fizemos aqui uma altura bem padrão, bem próxima. Aqui a gente vai fazer uma parte que vai ser descendo para fechar esse nosso cubo. E aqui temos um cubo em perspectiva. Esse cubo a gente vai desenvolver todos os elementos. Vamos começar a posicionar algumas bases importantes, como por exemplo, onde vai ficar o braço do nosso sofá. Então aqui, ó, a gente vem e posiciona uma altura que a gente vê que está apropriada. Se a gente achou que está bom, a gente só espelha para o outro lado. Aqui vamos posicionar a base ali dos seus pés. Então já podemos criar detalhe da madeira, de qual vai ser a sua espessura. E é importante a gente já posicionar esses elementos para a gente ver se o nosso rascunho está ficando certo. Sempre como eu comento com vocês, o rascunho é o momento mais de tranquilidade, então sem se preocupar muito se está ficando exatamente como deveria ficar e todos os detalhes mais especiais. Sempre de uma maneira um pouco mais simplificada. Usando ali os pés, perceba que ele é um pouquinho aberto para fora, tanto o da frente quanto o de trás. Então ele dá uma leve abertura ali. Fez um lado, espelha para o outro lado, fazendo essa parte aqui desse suporte. E aqui a gente faz só a linha da nossa almofada. Só para a gente entender onde vai ficar o posicionamento. Depois a gente coloca os detalhes. Aqui a gente pode colocar uma leve espessura para essa linha da nossa almofada já. E todo o seu contorno. A linha que a gente fez é bem essa linha aqui do meio do nosso sofá. Então a gente já pode dar uma leve engrossada nela. E lá atrás a gente tem essa mesma repetição dessa parte de madeira lá na parte inferior. Aqui a gente já pode colocar alguns detalhes do estofado mesmo, ó. Sempre seguindo a dica de no começo a gente vai simplificando, igual fizemos as formas do quadrado, e depois a gente vai colocando devagar alguns detalhes, sem se apressar. Com essa base aqui feita, a gente já pode colocar alguns detalhes um pouco mais marcados. Então observar ali bem a questão de como está sendo construído os detalhes da madeira, tudo isso no próprio lapiseira mesmo. Perceba que de uma maneira bem simplificada fizemos aí a nossa poltrona em mais ou menos uns 6 minutos. Uma forma mais rápida de fazer o que? Visualizar como está sendo formado e a gente vai adicionando lentamente alguns detalhes, sempre baseado na forma geométrica. Então isso é um tema bem importante que a gente sempre tem que seguir. Feito isso, a gente já pode partir agora para o nosso segundo mobiliário, que é um mobiliário um pouco mais simples. Temos aqui uma mesa, uma forma de um cone invertido e ali um tampão circular. Aqui, o que a gente vai construir? Primeiro, uma base circular. Essa base que eu acabei de fazer, basicamente é essa base aqui. Então aqui, ó, temos a base onde vai estar encaixado esse nosso mobiliário. Ele vai ter uma altura e perceba que é menor o círculo de cima. Então aqui, ó, aqui a gente faz a ligação. E em cima ele tem um outro tampão, também circular.
Você pode até virar o seu desenho assim, ó, para conseguir fazer um pouco mais fácil a sua oval. E aqui, percebe que fica uma bagunça de ovais, né? Aí você pode vir com a sua lapiseira com um pouco mais de cuidado e vir fazendo o círculo sendo guiado por essas linhas que você acabou de fazer. Isso você pode vir e dar uma leve apagada nas linhas que você não vai usar para não confundir muito o seu desenho. E temos aí a nossa forma completa. Temos ali em cima dele alguns itens de decoração? Temos sim. Então a gente pode vir aqui, ó, e fazer o desenho deles um pouco mais livre. Já que é um rascunho, a gente vai fazer sempre de maneira um pouco mais leve do que a gente faria normalmente. Um desenho mais detalhado, né? Mas com esse rascunho pronto, a gente começa a fazer agora um pouco mais de detalhamento. Sempre relembrando do passo a passo de não desenhar linhas sobrepostas. Então sempre com muito cuidado, preferencialmente desenhar o que está na frente, para posteriormente o que está lá no fundo. Com o nosso segundo mobiliário pronto, vamos para o terceiro e último. Uma banheira ali de uma forma bem tranquila, sem desenhar os elementos em volta, enfim, só a nossa banheira. Percebe que ela tem uma forma tranquila de ser feita até. Tem uma leve forma orgânica na borda dela, mas a base vai ser em si uma oval, que vai se elevar e nós vamos fazer um leve recorte nela. Por último, fazer aqui a nossa forma da banheira, mas vamos usar uma forma em perspectiva para fazer ela. Primeiro vamos fazer um retângulo em perspectiva. Aqui a gente faz um X e um sinal de mais. A gente vira o nosso desenho até ficar bem vertical com a nossa mão. E aqui, ó, a gente pode fazer uma elipse. E aqui, tendo essa nossa base, a gente pode elevar as linhas, ó, lá para a face superior, como se estivesse se abrindo. E aqui em cima a gente pode fazer de novo uma elipse. Poderia fazer um outro retângulo em cima e fazer de novo? Poderia. Mas essa é outra técnica também. Tem essas duas técnicas para fazer essas elipses. Mas a gente viu que essa poltrona tem um leve recorte orgânico, que a base aqui das laterais era um pouco mais funda do que essas outras laterais aqui. Então a gente pode vir aqui e fazer basicamente uma aprofundada nessa parte, bem suave. Fez de um lado, repete do outro. Com isso a gente pode vir aqui com a lapiseira de fato, dar uma leve finalizada nesse nosso último sketch. E percebe como fica bem condizente a questão da sua forma um pouco mais leve ali em seu entorno. Então, recapitulando, fizemos 3 mobiliários. Um focado numa base mais retangular, em que dá uma funilada na sua base. Outro todo com formas circulares. E outro com mais algumas formas ovais em sua composição. Todos esses 3 desenhos baseados em algumas perspectivas, pontos de referências, elementos, base de levemente uma proporção aí. E uma parte que poderia ser feita também para valorizar é a parte de sombreamento. Mas como o vídeo está ficando um pouco longo, a gente pode deixar essa base para um próximo vídeo. E esse foi o resultado de alguns mobiliários focados em alguns ambientes da Casa Cor de Santa Catarina. Mas claro, eu não quero só que vocês simplesmente assistam esse vídeo. Eu quero que vocês pratiquem, tirem uma foto e postem no Instagram ou em qualquer outra rede social, me marcando Gui Toledo Arc, para eu também visualizar qual sketch vocês fizeram baseado no nosso vídeo de hoje. Agora me diz, você já foi em algum evento de mobiliário, algum museu, e viu algum mobiliário diferente, ou com vontade de desenhar, mas não sabia por onde começar? Então, basicamente esse foi tratado no vídeo de hoje, e toda semana eu faço lives ao vivo no meu canal do YouTube, fazendo todo o passo a passo de referências e mais de 1 hora de conteúdo para vocês de forma gratuita. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e comentar qual mobiliário você tem dificuldade de desenhar ou já tentou desenhar. E também eu peço para vocês, por ser aqui que às vezes falha um pouco da criatividade, qual a sua sugestão de vídeo para próximos vídeos aqui no nosso canal. Agradeço por todo mundo que compareceu. Não esqueça de me seguir também lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.